Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui novamente ao canal Bíblia em Foco. Eu sou o Osmar Eduardo e hoje estaremos estudando sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu já lhe peço para que, se você não é ainda um inscrito aí no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like aí nesse vídeo e também compartilhe para o melhor desenvolvimento aí do nosso canal, e assim você estará cooperando para o crescimento do reino de Deus. Amém? Então vamos lá. A gente vai estar estudando hoje o que é blasfemar contra o Espírito Santo. E um texto da Bíblia em que vai focar isso é Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 22. Se você tem aí a sua Bíblia, então me acompanhe aí nessa leitura. Diz assim: Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou, e ele começou a ver e a falar. O 23 diz: A multidão ficou admirada e perguntava: Será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: É Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: Os pais que se dividem em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Bom, então aqui, para a gente poder entender o que é blasfemar contra o Espírito Santo, a gente deve entender um pouquinho da pessoa do Espírito Santo. De uma forma rápida aqui, eu vou explicar para você. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do juízo, do pecado e também da justiça. Como o Espírito Santo ele agia no Antigo Testamento, para você poder entender melhor. Se você ler algumas expressões ali do Antigo Testamento, lembra de Davi? O texto vai dizer mais ou menos assim: o Espírito se apoderou de Davi. Lembra de Sansão também? O Espírito se apoderou de Sansão. Como é que o Espírito Santo ele era tratado ali no Antigo Testamento? Para você poder entender de uma forma rápida. O Espírito Santo ele vinha, enchia, dava porção e a pessoa era cheia, porém o Espírito Santo ele não ficava, ele voltava para o céu. Somente depois no Novo Testamento, ali em Atos dos Apóstolos, que você vai ver que no capítulo 1 ele já era uma promessa, e no capítulo 2 ele vai ser a promessa cumprida. Antes, quando Jesus Cristo ele vai ao Pai, ele diz assim: eu vou ao Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Em Atos capítulo 2, você vai ver que diz o texto ali do capítulo 2 que estavam todos reunidos, né? E ali eles foram cheios do Espírito Santo. E essa promessa ela se cumpre em Atos ali no capítulo de número 2. Pois bem, para a gente poder entender o que é blasfema contra o Espírito Santo, então, vamos aqui direto ao ponto. Observe bem o que o versículo de número 22 de Mateus capítulo 12 ele vai dizer. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e também a falar. Aí 23. A multidão ficou admirada e perguntava: Será que este homem é o filho de Davi? Aí o 24 diz: Alguns fariseus ouviram isso e responderam: É Beelzebu. Isso é uma afirmativa. O texto ele vai dar uma vírgula. O chefe dos demônios. Quem dá poder a este homem para expulsar demônios? Então observe só. Aqui a gente tem uma cena que é a qual Jesus ele... o texto vai dizer que levaram Jesus. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo. Então aqui, quando chega aqui nessa parte, a gente vai ver as características aqui desse homem. Ou seja, além de ele estar
possesso, ele também tinha algumas enfermidades. E de acordo com o que isso acontece, o texto do versículo 24 vai dizer: alguns fariseus ouviram isso e então respondeu: é Belzebu, o chefe dos demônios. Quem dá poder a este homem para expulsar demônios? Então você observe que enquanto Jesus ele curava, e também depois que ele foi a expulsar esse demônio, o que é o interessante? É que no momento que a qual isso acontece, esses fariseus, o que eles fazem? Eles estão dizendo que Jesus, né, que vivia também na plenitude do Espírito, o que aconteceu aqui nessa cena? Eles estão outorgando algo a Satanás, estão outorgando um agir do Espírito Santo através de Jesus, certo? A Satanás, a Belzebu. Então, quando eles fazem isso, dizendo assim, quando o versículo 24 diz: alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Belzebu, o chefe dos demônios. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão outorgando o que o Espírito Santo está fazendo através de Cristo a Satanás. Então, observe só bem essa cena em que está tendo esse foco da outorgância, se assim podemos dizer, de algo que o Espírito Santo está fazendo a Satanás. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O termo já diz, contra. Se é contra, então não é a favor. Se é contra, é algo que eles estão dizendo assim, não é o Espírito Santo que está fazendo. Quem está fazendo isso é um demônio através de Jesus. E Jesus, muito pelo contrário, ele era cheio do Espírito Santo e não cheio de demônios. Então é isso o cuidado em que a gente deve de ter. Bom, então aqui a gente entendeu que o que é blasfemar contra o Espírito Santo é você outorgar o agir do Espírito Santo ao diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É interessante dizer que uma pessoa que ela blasfema contra o Espírito Santo, pode-se dizer que essa pessoa ela atinge o ápice da apostasia. Por quê? O que significa apostasia? Apostatar-se da fé, se afastar da fé. E uma das características de uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, o que acontece? Nela ocasiona-se a morte espiritual. Atingindo assim a morte espiritual, se torna isso irreversível. E jamais ela terá novamente o desejo de buscar a Deus. E também, como o próprio dito aqui, ela atinge o ápice da apostasia. Ela se afastou praticamente da fé. Ela não acredita mais em Deus. Ela praticamente está morta, espiritualmente falando. E se tornando assim o único pecado que não tem perdão. Porque blasfemar contra o Espírito Santo, você outorgar o agir do Espírito Santo a Satanás, isso é algo que não tem perdão. Todo pecado, ele vai ter perdão. Porém, somente a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse é o pecado. A pessoa atinge a morte espiritual e tornando isso irreversível. Só que outra pequena coisa que nós devemos aqui entender. Bom, então aqui a gente vai ver uma característica de uma pessoa que ela blasfema contra o Espírito Santo. O que acontece com ela, assim? Os processos que acontecem com ela. Primeiro, é certo dizer que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo,
ela ocorre com ela a total apostasia. O que é apostasia? É se afastar da fé. Então, essa pessoa que ela se afasta da fé, o que ocorre com ela também? A morte espiritual. Ocorrendo a morte espiritual, isso é irreversível. Por que irreversível? Por que isso se torna irreversível? Porque se ela blasfema contra o Espírito Santo, sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo um pecado imperdoável, lembrando bem que todo pecado tem perdão, apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você outorgar o agir do Espírito Santo ao diabo, isso é blasfemar contra o Espírito Santo, isso é um pecado que não tem perdão. Então isso, a pessoa ela atinge a morte espiritual, sendo isso irreversível, não tem mais como voltar atrás. Outra coisa, essa pessoa ela terá novamente o desejo de buscar a Deus, atingindo também assim, como já que falado, o ápice da apostasia. Mas uma pessoa que não blasfema, que peca, porém, ela não blasfema contra o Espírito Santo, ela peca. Porém, não é um pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que ocorre com ela? Ela ainda tem o desejo de buscar a Deus, ela ainda sente o Espírito Santo e ela ainda adora em espírito e em verdade. Muito pelo contrário da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Ela não sente mais o Espírito Santo, ela fica morta espiritualmente, ela acaba atingindo o ápice da apostasia, que é se afastar da fé. E a pessoa que não blasfema, quando peca, porém não é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela ainda tem desejo de buscar Deus, muito pelo contrário de uma pessoa que blasfema. Ela ainda sente o Espírito Santo e também ela adora em espírito e em verdade. Muito pelo contrário daquela pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, que ela se afastou totalmente da fé em Deus. Então isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Você outorgar o agir do Espírito Santo a Satanás. Amém? Eu espero que neste estudo você venha ter aprendido, que esse estudo que a gente fez aqui, você venha ter crescido na graça e no conhecimento das Sagradas Escrituras. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, comente aí nesse vídeo. Se você ficou com dúvida em qualquer parte aqui desse vídeo, comente, que na medida do possível eu vou estar respondendo as suas questões. Amém? Que Deus venha te abençoar e fique na paz do Senhor Jesus.